Foi preciso esperar 33 anos para a torcida do Napoli, seja lá na Itália ou seja aqui no Brasil, voltar a soltar o grito de campeão italiano. E isso aconteceu nesse último final de semana. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de maneira bem resumida como que foi essa campanha surreal. Lembrando que ainda faltam algumas rodadas. Mas antes disso, já te faço o convite, se você já conhece o nosso canal, adianta o like aí, porque eu sei que lá no final tu vai esquecer. Caso tu tenha caído aqui de paraquedas, já te convido, se inscreva aí no nosso canal, ativa esse sino das notificações, e assim tu não vai perder nada do que eu postar aqui. E muito dessa torcida do Napoli, aqui no Brasil, nasceu ali nos anos 80, porque o Napoli, ali nos anos 80, também não tinha status de favoritos no futebol italiano. Mas ele conseguiu se tornar campeão aos comandos de Diego Armando Maradona em 1987, temporada 86-87, com a Juventus vice. E tem mais, na temporada seguinte, 87-88, o time foi vice do Milan. Na temporada seguinte, 88-89, o time foi vice da Inter. E na temporada seguinte, 89-90, foi campeão e o Milan vice, ou seja, 4 temporadas seguidas o Napoli brigando ali pela parte de cima, pelo título, pelo Scudetto italiano. Tinha também o Careca naquele time. É exemplo lá daqueles tempos lá, o Napoli não entrou como favorito nessa atual temporada que eles foram campeões. Os favoritos eram os últimos 2 campeões, a Inter e o Milan, que estão fazendo a semifinal da Champions League. A Juventus, que venceu, tirando esses últimos 2, venceu 9 títulos consecutivos. O Napoli estava ali mais ou menos no mesmo patamar que a Roma, que a Lazio e que a Atalanta, brigando por vaga na Champions League, como tem acontecido nas últimas temporadas. E nessa campanha surreal, o time perdeu apenas 3 jogos até agora. Perdeu só na 16ª rodada, o time passou 15 rodadas sem perder um jogo, ou seja, teve um início sim muito bom, e foi perder só na 16ª rodada para a Inter em Milão por 1-0. Depois engatou mais sequências de vitória, mais sequências sem perder, só voltou a sofrer uma derrota na 25ª rodada em casa para Lazio. E na 28ª também, faz pouco tempo, quando sofreu uma goleada do Milan por 4-0 também em casa. E por falar no Milan, o Milan, que está disputando a semifinal da Champions, eliminou a Napoli nas quartas de final, ou seja, uma temporada muito boa, inesquecível, mas totalmente atípica na vida do Napoli. E além dessas 3 derrotas, o time somou os 5 empates nessa campanha. Na terceira rodada, quando empatou com a Fiorentina fora de casa 0-0. Na quarta, quando empatou com o Lecce em casa 1-1 com gol do Elmas, que é jogador da Macedônia do Norte. Na rodada 30, quando empatou em casa também com Hellas Verona recentemente. Na 32ª rodada, quando empatou com a Salernitana do Paulo Sousa, o gol foi do uruguaio Matias Oliveira, e esse título foi adiado. E na 33ª rodada, quando empatou com a Udinese, fora de casa, e esse empate deu matematicamente o tricampeonato italiano para o Napoli. E o gol do Napoli nesse jogo foi do artilheiro Victor Osimhen. O resto, mesmo, foi só festa, 25 vitórias. O time venceu na rodada, olha o começo do Napoli. Rodada 1, 5-2 no Hellas Verona fora de casa. Rodada 2, 4-0 no Monza em casa. Aí teve aqueles 2 empates que eu falei antes. Aí o time emplacou 11 vitórias consecutivas, que é um começo melhor que esse. Venceu da rodada 5 até a rodada 15ª. E dentre essas vitórias, venceu a Lazio e o Milan fora de casa por 2-1. Venceu a Lazio na rodada 5 e o Milan na rodada 7. E aí na rodada 10 teve uma vitória ali em cima do Bolonha, 3-2, e teve até gol do brasileiro Juan Jesus. Na rodada 11, olha só a sequência do time. Venceu na rodada 11 a Roma fora de casa, com gol do Osimhen já no final do jogo. Venceu na rodada seguinte o Sassuolo em casa por 4-0 com hat-trick do nigeriano Osimhen. E na rodada seguinte, 13ª, venceu a Atalanta fora de casa por 2-1. Essas foram algumas das vitórias mais importantes do Napoli nesse primeiro turno. E aí depois dessa derrota na 16ª rodada para a Inter, o time emplacou mais 8 vitórias, que foi da rodada 17 até a 24ª, sendo que a 17, 18 e 19 foi ainda no primeiro turno, incluindo aí a vitória na 18ª rodada em cima da Juventus, a goleada. Esse talvez tenha sido a melhor atuação do Napoli nesse ano, que foi 5-1 em cima da Juventus. Teve 2 gols do Osimhen, um do Kvaratskhelia, um dos melhores jogadores, se não o melhor dessa campanha, um do Elmas, e até teve gol até do jogador do Kosovo, Ramani. E aí sim entra o segundo turno. Mas antes eu quero te fazer um convite. Clica no link que está aqui em cima, eu vou deixar esse mesmo link lá na descrição, e tu vai visitar a nossa loja PFC, porque é daqui que eu tiro incentivo para manter esse trabalho do Planeta Futebol Clube. Nessa loja, que antes era a loja
de produtos digitais, você não vai encontrar só infoprodutos. Tu também vai encontrar agora produtos físicos, livros ou atlas como esse aí de camisas de seleções de futebol e até artigos decorativos como esse aí do Flamengo. Tem também a caneca aí do Corinthians, né? Ideal para você dar de presente para aquele torcedor do Timão. Tem também um box com 30 pôsteres do Palmeiras e outros produtos que eu vou atualizando todos os dias. Então faça essa promessa aí. Clica aí nesse link pelo menos para você fazer a visita na nossa loja e aumentar o fluxo de pessoas. E tu também vai poder conhecer os produtos caso tu se interesse. É só clicar e fazer a compra. E tu vai receber, se for produto físico, tu vai receber na sua casa. O valor do frete depende do seu endereço. Então agora vamos para o segundo turno. Na 20ª rodada, né, o time venceu a Roma em casa 2-1. Teve gol do Giovanni Simeone. Esse nome é bem familiar. E o time ainda venceu nesse início do segundo turno o Spezia, Cremonese, Sassuolo, Empoli, até perder para Lazio lá na 25ª rodada, quando perdeu em casa por 1-0. Voltou a vencer na 26ª a Atalanta 2-0 e goleou o Torino 4-0 fora de casa, com 2 gols do Osimhen, um do Kvaratskhelia e um Ndombele. Depois levou aquela goleada do Milan, 4-0 na 28ª rodada. Aí veio uma vitória muito importante em cima do Lecce, na 29ª fora de casa por 2-1. Daí em diante, era só questão de tempo esse título do Napoli. Aí o time deu aquela, né, começou a tropeçar aqui, tropeçar ali, tinha gordura para queimar. Chegou a empatar com elas Verona, que eu falei lá no início, na rodada 30, quando muita gente achava que o time ia tropeçar de vez, foi lá e venceu a Juventus fora de casa. Venceu no primeiro turno por 5-1, venceu fora de casa por 1-0 com gol do Raspadori nos acréscimos. Esse jogo aqui muita gente já praticamente, quem ainda acreditava que o Napoli poderia perder esse título aqui, largou de mão. Aí era só questão de tempo mesmo, teve os empates aí na 32ª rodada com a Salernitana e na 33ª com a Udinese, que deu o título ao Napoli, tricampeão italiano. Napoli, tricampeão italiano. E ainda faltam alguns jogos. O time ainda falta jogar em casa contra a Fiorentina, contra a Inter, contra a Sampdoria e fora de casa aí contra o Monza e contra o Bolonha. Parabéns à torcida do Napoli lá na Itália, se é que eles entendem o meu idioma, e para você, torcedor do Napoli aqui no Brasil. Então, se você gostou e não deu like lá no início, por favor, te peço para dar aquele like maneiro. Ajuda também a divulgar o nosso canal, compartilha esse vídeo aí para aquele teu amigo ou tua amiga que adora futebol europeu. E já te convido, clica no link que está aqui em cima, visita o nosso Instagram. E é um novo trabalho por lá, não sei se você sabe, antes o trabalho era replay das Copas, só tratávamos de futebol de seleção, agora estamos tratando de futebol em geral. E o nome do projeto mudou para Planeta Futebol Clube. Então, pelo menos dá um clique aí com esse nosso trabalho, temos ali um pouco mais de 500 seguidores. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.